Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Graças a Deus eu estou bem. Para quem não me conhece, o meu nome é Ronice, eu sou psicóloga e a minha especialização é na área de família e casal, tá? E esta semana para mim é uma semana muito especial e é por isso que eu estou aqui conversando com você, agradecendo a sua participação, tá? Então já agradeço desde já quem está assistindo esse vídeo. Muito obrigada pela sua atenção e eu estou aqui para prestigiar o Dia das Mães, tá? Pois nós estamos na semana que antecede o Dia das Mães, tá? Para mim é uma semana muito especial e também difícil, até porque eu já perdi a minha mãe, né? Então, desde o início da semana eu já estou recebendo já cartinhas, pequenos recadinhos da minha filha, e isso para mim é muito gratificante, isso para mim é gostoso, mas ao mesmo tempo também difícil, porque eu sinto também saudades da minha mãe. Tá ok? E é por isso que eu resolvi reservar um espaço do meu dia, reservar um pouquinho do meu tempo para poder trazer um conteúdo para vocês, para poder falar sobre a maternidade no sentido de estar provocando uma reflexão. Até porque, né, eu acredito também assim como uma missão, como um propósito, e não é uma tarefa simples. Educar, ser mãe, né? A maternidade é algo que nos desafia, que nos mobiliza, que nos gratifica, e é importante nós poder parar para falar sobre isso, tá? Então esta é a intenção deste conteúdo aqui, deste momento que eu quero compartilhar com vocês, tá? E para poder falar sobre a maternidade, olha só o que eu escolhi, né? Olha só, é um tema bem sugestivo. A culpa é da mãe, né? Então, Elizabeth Monteiro escreveu este livro com este tema, e aí eu pergunto para você que está assistindo este vídeo, qual é a mãe que não se sente culpada, né? Em algum momento, por uma razão ou outra, as mães se sentem culpadas, né? E aí eu trago para vocês assim um exemplo muito simples, né? Porque hoje em dia a maioria das mulheres acabam exercendo uma dupla jornada. Então a maioria das mulheres acabam conciliando a maternidade com a vida profissional, e isso de uma maneira ou de outra acaba sobrecarregando, né? Então às vezes você tem a intenção de fazer algumas atividades com seus filhos ou de fazer, né? Você tem alguns projetos, alguns planos que nem sempre é possível pela falta de tempo, né? E a vida corrida. E isso acaba gerando uma certa culpa, tá bom? Né? E essa autora, ela aborda este assunto assim de uma maneira muito interessante, tá ok? E aí eu separei aqui, ó, um pequeno recorte, tá? Para estar compartilhando com vocês, é uma leiturinha rápida, mas que eu acho importante poder estar lendo para vocês. Então ela vai dizer que as mães exercem positiva e negativamente um poder enorme sobre as filhas, uma força grandiosa na psique feminina. Por mais que não se queira, olha só, por mais que não se queira, toda filha se vê imitando a mãe ou cometendo os mesmos erros que apontavam em suas mães, né? E isto é inconsciente, né? Então, eu inclusive me identifico com essa fala dela. Muitas questões, né, que eu criticava, que eu reclamava da minha mãe, inconscientemente hoje eu me vejo fazendo, tá? A maioria das jovens se infantiliza diante da mãe, e cada período do desenvolvimento da vida da filha desperta na mãe conflitos da sua própria vida, da sua própria história e das suas experiências, né? Aí ela vai dizer que se a filha é criança, a mãe revive a sua infância, como na adolescência dos filhos, na juventude e na maternidade da filha. Né? Então, aqui na minha casa, meu ciclo de vida, hoje, a minha filha está com 8 anos. Né? Então, algumas situações que ela vive hoje, eu acabo me remetendo à minha infância.
E assim como alguns casos que eu atendo, que às vezes muitas mães engravidaram na adolescência, muitas mães se tornaram mães na adolescência e de repente hoje estão com os filhos adolescentes e estão encontrando dificuldades de lidar com essa fase da vida do filho. Por quê? Porque de repente a sua fase de adolescência também foi difícil. E aí isso gera alguns conflitos e também gera culpa também, tá, pessoal? Tá? E aí a autora também segue falando. Alguém já disse que a maravilha da maternidade não está no fato de as mães gerarem filhos, mas no de filhos gerarem mães. Só depois de muita guerra para crescer, adquirir confiança em si, amadurecer e individuar-se é que a filha deixa de se infantilizar perante a mãe e nesse momento fabuloso ela pode ver sua mãe, né? Então a filha pode ver sua mãe como uma mulher, né? Então, na medida em que a filha cresce também, na medida em que a filha adquire experiência, né, ela passa a ver a sua mãe também como uma mulher. E aí as críticas também vão diminuir, tá? E aqui, ó, eu acho bem interessante que eu separei um outro pequeno recorte para compartilhar com vocês, que é desse material aqui, ó, tá? As mudanças no ciclo de vida familiar, tá? É um livro escrito por Carter e McGoldrick, tá? Então aqui eu vou trazer um pequeno exemplo citado no material delas para a gente poder estar refletindo. Então, olha só, os filhos desafiam a ser mais do que você pensava ser, a dar mais do que você imaginava ter em você para dar. Naquelas madrugadas, você aprende alguma coisa sobre si mesmo, né? E aqui é interessante se pensar que o quanto a maternidade também nos provoca o autoconhecimento, né? Então, às vezes, há algumas limitações, algumas situações que de repente você jamais imaginaria que você conseguiria, né? Então, a maternidade também potencializa, né, para algumas mulheres a força, né, as forças interiores, né, da coragem, da criatividade, né, o jogo de cintura que a mulher vai desenvolvendo para poder conciliar a maternidade com a vida profissional, com os outros compromissos, né? Então, assim, é interessante, né, essa reflexão, né? Imagina uma noite acordada, né, uma noite que você passou ali cuidando, né, do seu bebê ou da criança. Às vezes a criança também já está numa fase maior, mas dependendo a situação, né, há algumas, como é que se diz, alguns imprevistos, né, e naquele momento você reflete, você repensa, né, você passa a se conhecer melhor. E é interessante falar sobre isso porque nós vivemos, né, uma questão cultural em que a maternidade ela é falada, a maternidade ela é trazida de uma maneira muito romântica, que na vida prática, né, nem sempre é todo esse romantismo. Né? Uma questão é você ter desejado ser mãe, né? Você desejou, você se programou, né? Em algumas situações aqui vamos falar, né? Trazer um exemplo assim daquela mãe que conseguiu se organizar, que conseguiu planejar, né? Que estava dentro dos planos. De repente a criança não veio naquele momento que ela gostaria, né? Não estava planejado conscientemente, mas a criança veio, né? E é bem-vinda e é acolhida, né? Só que o dia a dia não é tão romântico quanto a cultura fala, quanto a mídia fala, né? De todo esse romantismo, de todo esse floreio, né? Porque ninguém fala, né, que às vezes aquela criança ou aquele bebê vai passar uma noite, né, chorando com cólica, né? E aquela noite quem é que vai passar acalentando, acolhendo, acalmando, né? Na maioria das situações é a mãe, né? E às vezes algumas situações, né, que a mãe acaba desenvolvendo uma própria depressão pós-parto, né? Porque é uma situação nova.
Então, tem mulheres que conseguem se adaptar a essa mudança no ciclo de vida, tem mulheres que conseguem lidar com essa mudança, com essa novidade de uma maneira tranquila, né? E aí eu falo para vocês assim a importância da rede de apoio, mas em algumas situações nem sempre a mulher consegue lidar de uma maneira tranquila com essa situação, né? E não tem problema nenhum, pessoal, tá? E aqui, ó, eu trago esta boneca aqui, ó, porque é como se muitas vezes a mulher ou a maternidade, né, é comparada assim como a uma mulher maravilha, né, como se a mulher precisa que, como é que se diz assim, a mulher tem que dar conta, né, disso tudo sozinho, né, então é como se uma mulher, ela já nasceu sabendo, né, como é que é ser mãe, né? E muitas vezes você vai viver essa experiência, você vai aprender muitas questões na prática, vivendo, se permitindo, errando, acertando, né? Então você não precisa ser a Mulher Maravilha, né? Você não precisa ter que dar conta de tudo sozinha, né? Então que bênção, sim, se você pode contar, né, com a parceria do seu companheiro, né, do seu marido ou da sua companheira, eu não sei, né, que tipo de configuração, né, você que está assistindo esse vídeo, mas eu vou trazer um exemplo, né, de uma relação conjugal, uma relação de mãe e pai, onde há o casal e que a importância, né, de você também deixar o seu companheiro ou a sua parceira ajudar você nessa tarefa, né, que ela é desafiadora, ela não é fácil e que a mãe, a mulher, ela precisa de muito apoio, ela precisa de muito ajuda, né, e que ela não é a Mulher Maravilha, que ela não tem que dar conta, né, de tudo isso sozinha, tá? Então, como é que se diz, a minha fala é no sentido de que ser mãe, né, é um amor incondicional, né? Que a maioria fala sobre isso realmente, porque você vai viver, você vai experienciar emoções, né? Você vai se conhecer, né? E isso é gratificante, mas ao mesmo tempo ser mãe, né? É desafiador. E tem essa parte que você acaba lidando, e aqui, ó, eu tenho trabalhado com esse material, né? A mãe também lida com essas emoções, né? A mãe fica feliz, a mãe fica triste, a mãe fica com raiva, a mãe também sente medo e não tem nenhum problema nisso, pessoal, tá bom? A mãe não é a Mulher Maravilha, tá? Então você se permitir, né, que não tem nenhum problema, que não há nada de errado com você, se em algum momento você, né, não está se sentindo tão plena assim, né? De repente, em algum momento você está vivendo alguma situação em que você também pode estar buscando uma ajuda, né? Então aqui assim para reforçar a importância da rede de apoio que a mulher precisa, a importância da rede de apoio que as mães precisam para elas poder, como é que se diz, conciliar, né, essa dupla jornada, para elas poder exercer essa maternidade de uma maneira mais saudável, né, de poder ter uma qualidade de vida, né? Então é interessante assim porque, né, e aí eu falo por mim, né? Então hoje, nossa, assim, a maternidade me mobiliza, né? A maternidade me encoraja, me empodera, mas em alguns momentos eu também me vejo sentindo essas emoções, né, que não são tão agradáveis assim, tá bom? E é importante a gente poder falar sobre isso, tá ok? Né? Então, esta é a minha reflexão, tá? E parabenizar pelo nosso dia, né? E que eu tenho assim muitas lembranças, né, também da minha experiência como filha, né, o quão a minha mãe foi importante, continua sendo importante mesmo hoje, ela não estando mais aqui comigo, né? E eu me esforço bastante, né? Tanto é que esta semana, né, a minha filha trouxe ali uma atividade e cada letrinha era um adjetivo, né? Você tinha que falar um adjetivo para sua mãe
E muitas vezes nós somos, como é que se diz? A gente se esforça bastante, né? Então as mães se esforçam bastante, né, para melhorar, para buscar aquilo que elas entendem como o melhor para os seus filhos, né? Mas saber que mãe, você vai errar, você vai acertar e que não há nenhum problema disso, né? Há dias, né, que são gratificantes, né? Há momentos de muita realização, mas que há algumas situações em que nem tudo sai como você gostaria. Então, a importância de você estar inserida numa rede, a importância de você ter uma rede de apoio, seja o seu marido, seja a sua mãe, né, que faz o papel de vó, seja uma amiga, pessoas, né, com as quais você pode contar, pessoas com as quais você pode estar buscando ajuda e por que não também estar recorrendo a algum serviço de saúde mental especializado, tá bom? Porque a maternidade nos desafia, a maternidade nos complementa e em algum momento a gente também pode estar buscando um suporte e não tem nenhum problema nisso, tá ok? E às vezes eu vejo algumas mães assim com uma sensação de que nem sempre, né, aquela, como é que se diz, aquela função e tudo aquilo que você faz pela sua família, pelo seu filho, nem sempre há um reconhecimento, né? Então, a sensibilidade das pessoas, né, que nos rodeiam, a sensibilidade da nossa rede de apoio, de poder entender que em algum momento nós precisamos de um colo, nós também precisamos de um acolhimento para a gente poder cumprir a nossa missão, né? Porque a maternidade hoje, pelo menos para mim, eu também vejo assim como meu propósito de vida, como uma missão, né? E que me desafia, né? Me complementa, né? Como eu já falei, aí eu vou me tornar repetitiva, mas é algo assim que, né? Eu sou outra Ronice, eu posso me falar que eu me tornei uma outra mulher depois da maternidade, tá? E eu quero encerrar esse vídeo lendo um poema para vocês, tá? Uma poesia do Mário Quintana, tá ok? Para poder encerrar essa reflexão aqui com vocês. Então, olha só, o poema do Mário Quintana chama-se Mãe. Mãe são 3 letras apenas, as desse nome bendito. Também o céu tem 3 letras e nelas cabe o infinito. Para louvar nossa mãe, todo o bem que se disser, nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabem os lábios meus, que és do tamanho do céu e apenas menor que Deus. Olha só a comparação que ele faz, né? Olha só a magnitude que ele, né, está reverenciando esse Dia das Mães, né? Então aqui, parabéns pelo nosso dia, parabéns, né, para as mães, né? E muito obrigada para a mãe que estiver assistindo esse meu vídeo, tá ok? Muito obrigada pela sua participação. Se você quiser fazer algum comentário, se você quiser escrever, né, como é que é essa missão para você, qual é o significado de ser mãe, né? E se existe algumas situações nas quais você também se sente culpado, então eu deixo aqui em aberto para você escrever, para você participar, tá ok? Que aqui é uma pequena reflexão, uma pequena homenagem, uma singela homenagem, tá ok? Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pela sua atenção e até breve, tá? Tchau, tchau!